Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Estamos chegando aqui com mais um react para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre muito bem informado de tudo que rola na política e nos bastidores aí de Brasília, é só você se inscrever agora mesmo em nosso canal, ativar também o sino das notificações aqui embaixo, porque assim que eu postar o vídeo, você vai receber o conteúdo já rapidinho em primeira mão e ficar muito bem informado de tudo que está rolando nos bastidores de Brasília, porque não tá fácil. Então, quanto mais nós ficarmos aqui muito bem informados e saber o que está acontecendo, melhor para cada brasileiro, certo? E esse é o nosso papel por aqui. Então, ajude-nos deixando o seu like, é muito rápido, muito fácil, é de graça. Então, dito isso, vamos para mais esse react e tá imperdível. Não saia daí até o fim desse vídeo. A polícia PULI-C Cidrila A Federal deve ouvir, ainda hoje, a delegada da Polícia Civil de São Paulo, Luciana Rafaele Santini, responsável por prender em 2023 Eduardo Talhaferro, ex-assessor e capanga de Alexandre de Moraes no TSE. Na ocasião, Talhaferro foi preso por suspeita de ameaçar sua mulher com uma arma de fogo. Arma de fogo, não ameaçar de fogo com uma arma, com uma arma de fogo. A delegada e o escrivão Silvio José da Silva Júnior, que registraram o caso na delegacia de Caieiras, devem ser ouvidos como testemunhas. Um dia depois da prisão de Talhaferro, a Polícia Civil Paulista determinou a apreensão do seu celular. A entrega do aparelho foi feita por Celso Luiz Oliveira Cunhado, de Talhaferro, que foi conduzido à delegacia pelo guarda municipal, identificado como Vander. E esse agente é investigado e será ouvido amanhã na Polícia Federal. A investigação apura as mensagens vazadas do celular de Talhaferro e que revelaram o escândalo da Vaza Toga. Vejam bem, senhores. É isso mesmo, Geisiane. A Vaza Toga revelou o quê? Uma mensagem do próprio Alexandre de Moraes, que foi encaminhada, mensagens do seu juiz instrutor, seu assessor no STF e desembargador aqui no estado de São Paulo, lamentavelmente, Ayrton Vieira, do seu assessor, outro assessor, o juiz Marco Antônio Vargas, do segurança pessoal do Alexandre de Moraes e do Talhaferro, que funcionava na assessoria especial de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Essas mensagens trouxeram à tona os seguintes fatos. O Alexandre de Moraes encomendava provas. Quando ele não gostava do resultado, ele mandava adulterar as provas. Quando ele estava com raiva de alguém, ele mandava fabricar provas. Quando não achava nada, ele mandava usar a criatividade. E até o segurança pessoal pediu a utilização de um sistema sigiloso já usado fora do esquadro legal, para fazer serviços de RH ao ministro. Tudo isso é muito grave. Mas o Corregedor Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Luiz Felipe Salomão, que era o terrível, né? Ele caçou todos aqueles que fizeram coisas erradas na Lava Jato, o Salomão. Aí chegou no Alexandre de Moraes e se tornou o Salamão. O Salomão virou o Salamão. Salamão para nós do povo, porque pro Alexandre de Moraes ele virou um salaminho, pitititinho, desse tamanho assim. Aí ele falou o quê? Não. O nobre juiz Ayrton Vieira, esse crápula, que está me processando no civil, no criminal, ele já abriu outro processo porque eu falei que ele está me processando, e vai abrir outro agora também. Vai me processando. Passa aí pro teu advogado, Bialski, para me encher de processo. Enche de processo. Porque
Vossa Excremência, Ayrton Vieira, Vossa Excremência, quando não acharam nada contra a Revista Oeste, Vossa Excremência mandou usar da criatividade e achou graça. Né, Ayrton Vieira? Achou graça. Mandou usar da criatividade. Isso é papel de juiz? Não, isso é isso é papel de crápula. Pode mandar outro processo de danos morais. Me dê pena tudo que eu tenho de dinheiro. Me dê pena, Ayrton Vieira. Dê pena. E eu tenho dó, eu chego a ter pena dos filhos desse crápula. Mas esse, para ele tá tudo certo. Ele agiu bem, mandou usar a criatividade, assumiu que o Alexandre de Moraes passou do ponto, ele sabe que ele está exagerando, ele sabe que está errado, vai lá, pede prova, transgride tudo que há de democrático, e o Salaminho, que era o Salomão, falou, não tem nada aqui de grave. Mário Vargas, lá, o Marco Antônio Vargas, não tem nada de errado. Alexandre de Moraes, sabe o que falar? Estou solau. Aí com eles nada. Agora eles são vítimas. Eles são vítimas, meus senhores. Eles são vítimas. E a Polícia Federal agora, essa Gestapo instaurada, não quer nem saber desse verdadeiro golpe com sucesso dado, punhaladas sucessivas nas costas da democracia, isso nada. Agora, nós precisamos saber quem é que dedurou esses bandidos. É isso que nós estamos vendo. No Brasil, 3 coisas dão cadeia ali, muito provável, tá? A primeira delas é a pensão alimentícia. Você, homem, jamais deixe de pagar a pensão alimentícia que você vai preso. A segunda é você criticar os desmandos do STF ou de todo mundo que está em conluio. Imediatamente você é preso por crime de opinião, por discurso de ódio, fake news. A terceira é você revelar que tem um crime. Você revelou, você contou, olha gente, eu tenho informações aqui que dão materialidade para comprovar que existe um crime. Aí imediatamente o que é investigado não são as informações que dão materialidade para o crime, mas o fato de você ter vazado a informação que comprova que teve um crime. É assim que funciona a justiça nesse país. O primeiro ponto é que isso, de novo, fere a Constituição porque o jornal ele tem acesso. Aliás, ele tem liberdade para ter o sigilo da fonte, mas Brasil, né, Brasil, ditadura do judiciário, sigilo não é uma palavra que cai muito bem na nossa nação. Mas ele tem o sigilo da fonte. E o que parece é que o Alexandre de Moraes está com um desafeto com o Talhaferro e aí, por isso, ele está punindo. Realmente, assim, é o vigiar e punir do Foucault. Ele está punindo, ele está indo atrás do cara para que seja preso ou qualquer coisa nesse sentido, porque supostamente foi o Talhaferro que deu as informações para a Folha. E aí a minha pergunta é, tudo que o Alexandre de Moraes não configura como uma formação ali de quadrilha, como um crime, usando o aparato estatal, e por que isso não é investigado? A mesma coisa está acontecendo com o caso Silvio Almeida. Silvio Almeida agora foi demitido, mas a mesma coisa está acontecendo com o caso dele. Não se preocupam com as denúncias, não se preocupam com o crime. Querem saber se de fato quem foi que vazou, o que aconteceu, como a coisa chegou nesse ponto para investigar isso. Quem foi que está vazando a informação que o Silvio Almeida supostamente é assediador sexual. E não o fato dele ser o assediador sexual. É assim, impressionante o que está acontecendo. E aí, só para colocar aí um pouquinho de fogo nisso, não é procedimento de uma lei Maria da Penha apreender celular, porque o argumento do Talhaferro é que o celular dele foi apreendido durante ali o procedimento lei Maria da Penha, porque, né, tem a acusação da ex-esposa ou esposa, não sei, de que ele teria ameaçado ela com uma arma. Onde é que isso entra dentro ali do procedimento jurídico de apreender um celular? O que esse celular traria de informação para esse caso, uma vez que a gente está falando de um crime pontual ali que tinha acabado de acontecer? Então também não faz muito sentido. Mas é isso, no Brasil não importa o crime, não importa. Importa a apreensão quem está do celular vazando. hoje, Geise, ela vem sendo usada à torta à direita, sabe por quê? Ninguém tem mais telefone fixo hoje, é raro. Ninguém se comunica por telefonemas, é raro. Quando você tira o celular, você dá um cala-boca na pessoa.
calar a opinião pública. Ela não fala com ninguém. Exato. Ela Você isola não ela, faz né? uma live, ela não faz nada. Você isola ela. Então, É a lei do silêncio. Exatamente. Então, o crime é falar. É basicamente isso. Se você falar no país, você... Por isso que todos os dias aqui nós corremos risco. Porque falou, você pode ir aí pegar o Alexandre num dia ruim, você sabe, né? Quando ele cisma, é tragédia. Esse cara Olha, vai ser ô perseguido. Caio, Perdão. se você encontrar um jovem com dúvida do que fazer na vida, você diga assim para ele: antes de falar, pense 2 vezes. Decida por traficar até 40 gramas de maconha. Errado não tá, De palavra, né? será que a gente Porque, se libera? exatamente, porque aqui no Brasil, eu acho que ele tem mais sorte do que se ele vier sentar aqui no lugar onde nós estamos sentados, e acabar incorrendo em um crime de opinião, o que tem sido, né, frequente ultimamente. Mas no caso desse senhor, ele será perseguido eternamente. Eu quero só fazer um paralelo desse caso, depois vou passar a palavra, mas alguém se lembra aqui como começou o inquérito do Alan dos Santos contra o Terça Livre? O Terça Livre expôs possível enriquecimento de um ministro da Suprema Corte, né? E também evidenciou ali algumas informações do amigo do amigo do amigo do papai. Então, esse caso é um dos casos que quem vazou essa mensagem será extremamente perseguido e punido, mas o crime que foi evidenciado com essas mensagens simplesmente não existirá em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Ô, Pavinato, então, pelo que a gente está entendendo aqui, então, o ministro Alexandre de Moraes pediu para a Polícia Federal, ou determinou que a Polícia Federal investigue quem vazou as informações, né? Então, a primeira suspeita, obviamente, recaiu sobre o Talhaferro, mas ele alegou que o celular dele foi apreendido, então a nova suspeita é sobre a Polícia Civil de São Paulo. É disso que se trata, exato, né? Querem descobrir se foi algum policial civil que vazou as informações. Mas ninguém está preocupado em investigar o uso ilegal do TSE como uma fábrica de provas para um inquérito que não tem nada a ver com as eleições. E isso a Polícia Federal não está preocupada, é isso? Na verdade, é pior ainda. É pior porque ele não está preocupado, no fim das contas, não é uma preocupação, porque se você chega num caso particular para o juiz, olha, estão vazando nudes meus. Na minha escola, todo mundo tem meus nudes, que horror. Aí, nesse caso particular, o juiz, ele investiga. O juiz não, o juiz investiga, que a gente está tão acostumado com o Alexandre de Moraes, A gente acha que fazer é juiz. tudo, né? Ele acha que ele é o juiz universal, esse crápula, esse demônio. Então, mas não é, o juiz não investiga. Então, a polícia, o Ministério Público vai lá e investiga, tem os suspeitos de vazar. Por quê? Para que ele pare de vazar. No caso, em tela, não é para que se pare de vazar, porque já saiu na imprensa. O que ele quer saber aqui é como eu vou quebrar o sigilo da fonte jornalística garantido na porcaria da Constituição, porque o Alexandre de Moraes, ele deve olhar para a Constituição todo dia assim, ó. Assim, todo dia. Então ele quer quebrar o sigilo da fonte jornalística constitucionalmente garantido em todo e qualquer país decente no mundo, mas ele não quer falar que é isso. Então ele tá tchu. Pavinato, você foi muito preciso. A preocupação estratégica dele é pegar a fonte. Ele sabe de todos os argumentos legais, morais ou o que quer que seja para preservar o sigilo da fonte. No entanto, um jornal que normalmente fecha com aqueles que supostamente amam a democracia relativa, resolveu se rebelar e apresentou. A preocupação neste momento em pegar um cara como o Talhaferro não é porque eles acham que o Talhaferro vazou. Eles estão querendo saber quem vazou de verdade. O problema é que o Talhaferro, ele é um arquivo vivo. Esse é o problema. E não só, eles querem saber quais são os outros arquivos vivos. Não é nem a fonte. Porque a preocupação, se você identificar a fonte, você tem como constranger, você tem como pegar. Você tem como colocar no seu devido lugar a fonte, que foi aquele que entregou. O problema são os arquivos vivos. O senhor continua nesse ponto, porque, só para dizer, esse é o modo de conduta do gabinete do Alexandre. O Ayrton Vieira, que eu falava antes, um dos inquéritos que ele pediu para abrir contra mim foi como é que eu tive acesso àquela decisão de 2014 na qual ele absolveu um senhor de 76 anos que estava preso por
estupro de vulnerável. E a minha crítica não foi nem a tese jurídica que ele usou para absolver esse senhor. A minha crítica foi a maneira através da qual ele tratou a vítima, a menina de 13 anos. Então, já tem dessas investigações que esse crápula do Ayrton Vieira, que trabalha ali do ladinho do Alexandre de Moraes, é essa. Uma dos meus inquéritos é porque ele quer saber como é que eu tive acesso a uma decisão sigilosa. E eu não conto! Mas olha, parece que a intimidação está funcionando, porque cadê o restante dos 6 gigas de informação que ainda estariam por vir? Eu não escutei mais nada sobre isso. Não, mas eu falei sobre isso já. É muita coisa repetida e muito arquivo, sabe? Muito PDF, muita foto, sabe essas coisas que servem para um caso? Então ele cita os casos mais emblemáticos, então não tem, já foi quase tudo. Mas Pavinato, só esses elementos já são suficientes. Porque o que ficou caracterizado, olha, vamos supor de fazer essa investigação, seja por causa do arquivo vivo, seja para quem são as fontes. A única coisa que poderia ser investigado nesse caso, como um cidadão, é se são legítimas, se são verdadeiros, se estão de acordo essas informações, se os documentos ali prestados, eles produzem prova concreta. É isso, é a única coisa que pode ser visto. E não descobrir quem é a fonte. Agora tem um detalhe, já foi apresentado o que há de mais do que suficiente, seja para um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, seja para um processo contra ele. O que ficou claro para todos nós não é mais aquela questão de firulas sobre relações de poder. Não é mais isso. Se ele está legislando ou não, o que ficou claro para todo mundo é o seguinte: ele usou o aparelho do Estado para produzir provas ilegais contra indivíduos que possam trazer problema para ele. Isso é o que há de pior do cupim tomando conta da árvore. Porque o que está demonstrado aí é que tudo está sendo construído para ser utilizado por algumas personalidades, por algumas autoridades, para se defender dentro de um sistema. É isso que é o problema. Isso já é o suficiente para pedido de impeachment, já é suficiente para entrar com um processo contra ele, já é o suficiente para esvaziar o Supremo Tribunal Federal, em especial por o fato deles terem falado, não, está tudo ok. Os demais que o acompanharam. Perfeito. Todos que estão lá, no mínimo, isso não é prevaricação, isso é conluio. Porque se o crime está comprovado que aconteceu, a partir daí, todos aqueles que estão apoiando, independentemente de quaisquer provas que sejam apresentadas, estão em conluio. Esse é o problema. Você lembra quando a gente estava falando acerca de vai dar ou não andamento do impeachment pelo Rodrigo Pacheco? A pergunta é, em que momento o Rodrigo Pacheco está percebendo que o sistema pode ruir? Volto mais uma vez àquilo que eu falo sempre. Vamos mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi. O que é o permanecer como sempre foi? O sistema tem que permanecer integrado. E não vai. As pessoas eles podem substituir. Ele já ganhou muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro. Puta, é aquela coisa. Com todo respeito às prostitutas que fazem isso para sobreviver. O Pacheco tá com dinheiro, tudo bem. Eu aceito qualquer escatologia. Pode fazer cocô na minha boca. Tá com dinheiro, tá ótimo. Mas, Pave, tem um detalhe. Ele já se expôs o suficiente para mostrar ou a sua covardia, ou o seu conluio, ou a sua prevaricação, ou a sua incapacidade. Para o Pacheco, não tem mais retorno. Para ele tem que ir até o fim na sua posição. E a posição dele é preservar o que está aí. Independentemente do dinheiro que ele pode receber. Vai embora. Dinheiro ele já tem de sobra. Mas nunca é demais, né? Nunca é demais. Agora, se o Alexandre de Moraes ele comete um homicídio, vamos imaginar, sabe o que vão dizer? Que é legítima defesa da democracia. É o que parece. Mas pode ser pior. Agora, você veja que o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques do STF. Aliás, alguém sabe se ele já voltou de Mykonos? Já? Parece que sim, né? Já voltou de Mykonos o Nunes Marques? Bom, o Nunes Marques, ele deu um prazo de 5 dias para o Alexandre de Moraes
explicar a decisão que levou ao bloqueio do X do Brasil. Se ele não voltou de Mykonos, ele pode fazer esse tipo de ação? Pode, que é remoto. Mesmo de lá? Poder não pode, Não, mas poder não pode. pode. Poder não pode, mas pode. Poder não pode, mas independente. Mas é que a lei não pega neles. Vamos aqui, ó, a exatamente notícia é assim, isso, ó. não pode. Então ele deu 5 dias para o ministro Alexandre de Moraes explicar a decisão que levou ao bloqueio do X do Brasil. O orifício foi publicado na noite de sexta-feira, tá? Ó, foi sexta-feira, ó. Segundo o documento, a motivação da decisão deve fazer parte da composição da arguição de descumprimento de blá, 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 caracaraô, tá? O mesmo prazo foi dado para manifestações da PGR e da AGU sobre o caso. Vale destacar que é incomum um ministro dar prazo para outro colega. Não sei se é incomum, enfim, eu acho que eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi. Mas até foi divertido, né? Porque o Alexandre de Moraes dá prazo para todo mundo, né? Mas isso é para enrolar, Arthur. Aí, ó, porque você veja, olha a casadinha. A casadinha. Aí o Baloso, que é presidente da STF, ele falou a jornalista sábado, no dia 7, que a decisão que determinou a suspensão do X não será julgada no plenário da Corte. Segundo Barroso, o caso já foi deliberado e é competência da primeira turma. Aí eu pergunto, olha a bosta que nós estamos atolados. Porque o que o Baloso falou é contra a lei. Sim. Isso é um caso de interesse nacional. Interesse nacional por quê? Porque todos desse país estão sendo forçados a não poder buscar informações numa plataforma. Tem relevância nacional? Tem. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Só um energúmeno, ou alguém que se faz de energúmeno, deve estar ganhando muito dinheiro, Barroso, para falar isso. Porque ele não é burro. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe, detalhe. Qual foi a discussão que nós tivemos aqui? Como é que é considerado como colegiado 5 indivíduos decidindo que é a menos da metade do próprio plenário do Supremo? Primeira coisa. Mas qual foi a grande ação? O Alexandre de Moraes, presidente da sua turma, acompanhado pelos pares, disse, não, eu jamais vou tomar uma decisão sozinho, vamos tomar uma decisão em colegiado. Que colegiado? A minha galera chegou lá 5-0. Que unanimidade. E ele sabe que se for mantido, for jogado para o plenário, já está 6-5. Mesmo que os outros da segunda turma votassem todos contrário àquilo que o Alexandre de Moraes fez. Qual é a jogada? Não, mas isso é colegiado. O Nunes Marques não pode fazer isso. Ele não tem condição de fazer isso. O problema todo não é nem se ele vai ganhar ou não. Jogar no plenário traz para nós é colocar um farol, uma luz, uma caixa cheia de escorpião. Eles vão correr. É isso que tem que ser feito. É da publicidade. Exato. Pro que eles estão fazendo por debaixo dos panos. Transparência, desculpa. Exato. Transparência, publicidade pro que eles estão fazendo debaixo do pano. É claro que eles não querem ter que se posicionar. Que imaginar uma coisa dessa. Eles não querem se posicionar publicamente. Imaginar o Dino debaixo dos panos. Deve ser muito ruim ter essa imagem na cabeça. Eu espero que ela passe da tua imaginação. Mas é isso justamente que eles não querem, é ter que se posicionar publicamente, porque toda a sociedade brasileira vem sendo atingida com essa decisão, que é um tanto quanto arbitrária, de impor censura a 20 milhões de usuários, 20 milhões de brasileiros. Então, é claro que eles vão continuar com toda a artimanha jurídica, regimental possível para poder esconder o que realmente eles estão fazendo ali por trás das câmeras. A gravidade é que não são nem os 20 milhões de usuários do Twitter. Porque ele retira os 180 milhões, imaginando que crianças também façam, que tem a possibilidade de um dia se inscrever no Twitter. Perfeito. Não são só eles. Ele está batendo na sociedade inteira numa decisão sua de perseguição ou de briga com uma personalidade que é um cidadão do mundo, é responsável por garantir a liberdade de informação e a liberdade de expressão em vários lugares. Por exemplo... Paris Hilton? Oi? Paris Hilton?
Que Cidadão do mundo, responsável pela lei. Paris Hilton. Não, né? Dependendo de ser Paris Hilton. Por que ele é um cidadão do mundo? Por que ele é um cidadão do mundo? Ele foi o responsável por restaurar a rede de comunicação da Ucrânia, por exemplo. Sim. Foi ele que restaurou. A Ucrânia poderia ter perdido a guerra em 4 dias. Porque não tinha mais comunicação. Ele colocou a Starlink inteira para fornecer. Não estou dizendo se está certo ou está errado. Estou dizendo quais são as atuações. E ele vai em todos os lugares do mundo fazendo algo diferente do que o Soros faz. O Soros interfere nas sociedades e deixa o caos ser gerado. Ele não. Eles não querem que venha à tona toda essa interferência que foi muitas vezes motivada e incitada por eles mesmos, pelos ministros, pelo governo, né, para manipular a opinião pública dentro dessas plataformas, como ocorreu dentro das eleições de 2022. Né? Não podia se escrever tal coisa. Se você escrevesse uma determinada hashtag, tua conta caía, você era banido. Quantas vezes o próprio TSE emitiu ordens para as plataformas digitais para barrar conteúdos, para diminuir o alcance de conteúdos. Da direita. Da direita, evidentemente, mas é justamente isso que eles não querem que venha à tona. Eles não querem essa exposição e por isso eles também não vão se expor em um plenário para dizer que eles não querem a exposição do desejo deles. Caio, sabe qual é o legal disso? Toda essa exposição que você fez, porque isso reforça a tese do que o Pavinato estava colocando, em que várias vezes o Pavinato disse o seguinte: houve fraude. A fraude não é questão de urna. Exato. A fraude foram as falhas que aconteceram no processo eleitoral, que foi permeada de ilegalidades. Ô, Pavinato, você ficou sabendo da vergonha que a gente passou? O Pavinato, eu gosto do Pavinato. Ô, Pavinato. Lembra antigamente a gente ia chamar os amigos na casa e falava assim: João! Ô, João! Ô, Pavinato, você ficou sabendo da vergonha que a gente passou sexta-feira à noite aqui no Brasil, não? O que aconteceu? Sexta-noite, em São Paulo, teve pela primeira vez na história da América do Sul um jogo de futebol profissional americano. Foi aqui na Arena do Corinthians, tá? Primeira vez na história que teve um jogo da NFL aqui. Muito bem. Os jornalistas americanos esportivos que vieram fazer a cobertura têm como tradição publicar minuto a minuto o que acontece no jogo em qual rede social? No X. E eles não conseguiram fazer isso. E eles tiveram que enviar as mensagens para a matriz lá nos Estados Unidos e eles lá entravam no perfil do jornalista e publicavam no X. Olha a vergonha que nós passamos perante toda a sociedade americana, que quem não sabia da proibição ficou sabendo através de um jogo de futebol americano aqui no Brasil. Agora, esse movimentozinho do Nunes Marques, agora de querer explicação, vai se lascar. Explicação, ele não sabe ler? Bom, pessoal, então é isso. Por enquanto foi só. O nosso vídeo termina por aqui. E você pode deixar aí nos comentários o que você achou de tudo que foi dito. Deixe a sua opinião, que ela é sempre muito importante. Eu estou sempre aqui lendo os comentários e alguns comentários aqui eu até respondo. Então, por favor, deixe a sua opinião aí, que é muito importante. E se você chegou até aqui, é claro, eu preciso pedir para você deixar seu like. Aliás, você ficou aí todo esse tempo no vídeo, não é possível que você não tenha gostado, né? Então, assim você vai nos ajudar para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para o máximo de pessoas, porque você deixando o seu like, ele vai entender que o conteúdo é relevante, é bom. E assim, é claro, como eu sempre digo aqui, todos os patriotas, uma grande quantidade de patriotas aí vão ter acesso ao conteúdo. Quanto mais like ele recebe no vídeo, mais ele é divulgado. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês pela presença. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.